da impulsividade, do indivíduo muito emocional, né? Que tem essas características. Seguindo, vocês podem observar aqui que tem 3 seres pontilhados aqui. Tá? Vocês observam que eles não estavam presentes. Neste momento aqui, o quarto foi iluminado extrafisicamente. Essa assistência espiritual que está ocorrendo aqui é porque ele é o indivíduo credor. Pela postura ética, familiar, etc. dele, ele tornou-se credor dessa assistência, merecedor. E ele, inclusive, sente, de certa forma, a presença desses seres aqui superiores que vão auxiliá-lo no processo da desencarnação. Eu não sei se dá um pouquinho mais de foco aqui, porque ficou muito embaixo aqui, não sei se dá, mas se dá para ler, tudo bem. Aqui, obrigado. Aqui nós percebemos que esses seres estão aplicando passes. Observem aqui, estão aplicando passes. Esses passes visam aliviar um pouco as dores e fortalecer o espírito, já que fisicamente ele está caminhando para a desencarnação. Tá? Muito bem. O que está acontecendo nesse momento? Aqui está o dedo da mão desse ser extrafísico, desse espírito que está doando energia. Essas gotículas aqui são pontos de luz que estão saindo do dedo da entidade espiritual. Aqui estaria o campo energético do Luiz, né? Ou seja, do paciente antes de receber, aqui não sei se está enxergar, do paciente antes de receber o passe. Isso, paciente antes de receber o passe. Agora observem aqui. Após a aplicação do passe, nós temos o paciente após. Veja como essa massa de energia escura aqui, esse campo vibratório reduzido, né? E o campo eletromagnético dele, a aura eletromagnética, ela fica mais iluminada. Isso aqui é uma foto Kirlian, que foi feita aqui no ICEF mesmo, né? Que não foi do Luiz, até nós estamos apenas usando aqui na nossa história. Essa foto foi feita aqui no ICEF mesmo, né? E quem fez foi o professor Walter Lang, não confundi com o Dr. Valmor Lang. Né? Seguindo, bem, observem aqui o seguinte, isso aqui está empontilhado, está tudo empontilhado, são espíritos que estão aplicando passes no Luiz. E o Luiz aqui, ele está desdobrado extrafisicamente, tá? Foi desdobrado, porque ele está ali no leito, com cirrose, né? Ele foi desdobrado e aqui ele está sentado nessa cadeira extrafísica, recebendo passes. Então ele pode estar dormindo ou cochilando, ele está desdobrado, recebendo passes. Então a assistência da equipe espiritual que está preparando a desencarnação do Luiz. Bom, lembrando que esse passe aqui não visa cura, ele visa reduzir o sofrimento. Aqui está escrito agrava a doença e é uma angústia posterior. Isso que está cortado aqui é do... Agora não dá mais, né? Certo. Não, porque normalmente isso aqui apareceria, né? Então tá. Então isso até agrava a doença. Ou seja, reduzindo o sofrimento dele, acelera o processo da desencarnação. Isso agrava, inclusive, a doença em termos médicos, certo? Mas, isso visando o preparo dele. Seguindo. Depois, Luiz vai se recordar disso como fosse um sonho. Eu tive um sonho, estive no lugar, tinha pessoas muito bondosas de meu lado, etc, etc. Há, então, uma piora física. E Luiz é levado novamente para o hospital, porque ele estava em casa, o médico foi visitá-lo em casa, né? A situação dele era gravíssima, e disse, olha, ele deve retornar ao hospital. Né? Seguindo,
Bom, aqui nós vamos ver as equipes hospitalares. Aqui temos um leito, aqui temos outro leito. Aqui está o médico examinando, o enfermeiro examinando. Tá? Esta aqui é a visão normal, física, de 2 leitos hospitalares. Só que, se vocês apurarem bem a vidência, a clara evidência, apurarem bem, se concentrarem bem ali, vocês vão ver um montão de espíritos. Vocês não estão vendo, né? Não estão vendo. Mas faça um esforço, faça uma concentração. Vamos ver. Pode mostrar. Olha, veja se está empontilhado. Extrafisicamente, nesse leito aqui há entidades agressivas, grosseiras, tá? E observem aqui. E nesse outro leito nós temos entidades pacificadoras, tranquilas, emitindo energias, doando energias, nesse outro leito. A maioria dos leitos tem entidades, os enfermos é que atraem. Essa senhora está tendo visões que são registradas como sendo delírios. O paciente delirou e viu isso, viu aquilo, viu fantasmas, etc. Está sentindo a presença dessas entidades aqui. Por quê? Porque essa senhora aqui, por exemplo, uma senhora que está reclamando da telefonista, reclamando da limpeza, reclamando de uma forma deselegante da enfermagem, do médico, etc. Está irritada, ela está vibrando uma frequência baixa, comprimento de onda longo, energias escuras, opacas, etc. E está atraindo entidades com essa frequência. Enquanto que aquela lá está agradecendo, está emitindo um pensamento de paz, está fazendo uma oração, enfim, está tendo uma conduta de pacificação e está atraindo entidades na mesma frequência. Não quer dizer que a gente vai aceitar sujeira no hospital, nada disso, mas há formas delicadas, amorosas, de solicitação e formas mais agressivas que baixam a frequência, isso é inevitável. Né? Muito bem. Forças amorosas de retenção. Aqui está o Luiz. O Luiz fica mais magro, mais gordo, por causa dos desenhinhos copiados, tá? Então não reparem, mas eu juro que é o Luiz, tá certo? É o Luiz. Tá, ok. Muito bem. Aqui está a Patricinha ótimo, né? Aqui está a Patricinha, filha do Luiz, e está aqui a Mariana, que já foi apresentada, que é a esposa do Luiz. Muito bem. Qual é a postura delas? É uma postura de inconformismo. É uma postura de não aceitação, uma postura até de um pouco de revolta. Né? Então elas estão aborrecidas com a situação, né? E né? É.
Um problema no computador aqui. Forças amorosas de retenção. Patricinha, filha, e Mariana estão profundamente tristes e solicitando que o pai e o marido não desencarnem, né? A esposa está extenuada, ela desconhece a continuidade da vida espiritual. Então ela tem uma postura de amor com relação ao marido e também de egoísmo, ou seja, está pensando, pelo amor de Deus, não morre, não desencarna para nós, né? O que vai ser de mim, né? Então, na realidade, é aquela postura de amor com egoísmo. A família, então, torna-se um empecilho para a liberação espiritual dele, né? Pode mostrar aqui. Pode mostrar? Olha, aqui se formou uma tela magnética de retenção. O que é essa tela magnética? Ela tem origem na família. Ela é composta de fluido vital, de energia vital, de bioenergia. De quem? Da Mariana e da Patricinha. E essa tela magnética de retenção, ela determina uma retenção, buscam reter a pessoa ao corpo físico. Isso é captado pelos chakras, pelos centros de força do paciente, no caso do Luiz. Né? E isso, como tem fluido vital, dá uma vida aparente aos órgãos. Então aquele órgão é vitalizado, certo? Por uma energia de retenção. Cria-se então essa tela magnética de retenção aqui. Bem, nesse momento a espiritualidade superior interfere. Eu vou apresentar para vocês aqui, esse é o Onofre, né, que é um amigo aqui que está encarregado do processo da desencarnação. O Onofre aparecerá outras vezes, ele tem um cavanhaquezinho aqui, tá? Aqui está o nosso amigo Luiz, certo? E o Onofre está aplicando passes aqui. Nesse momento, o Luiz passa a ter a chamada melhora da morte, ou canto do cisne. Que significa o quê? Bom, esses passes que ele está recebendo buscam tranquilizar os parentes, porque há uma melhora que antecede a morte. Buscam diminuir as energias da tela de retenção. Então, aquela tela de retenção dificulta a saída do Luiz. Tá? E isso dá oportunidade para que ele faça as últimas recomendações, solicitações, peça perdão, perdoe outras pessoas, ou seja, dê uma harmonizada na sua situação energética. Então aqui, e faz-se uma limpeza de fluidos densos do ambiente. Então é chamada a melhora da morte, o canto do cisne. A pessoa, por exemplo, está na UTI, muito mal, de repente dá uma melhorada incrível. Levanta a cabeça, né? Levanta a cabeça, fala, pede alguma coisa, chama alguém. Então, é chamada melhora da morte ou canto do cisne, né? E é frequente que depois dessa melhora, a pessoa rapidamente desencarna em seguida, né? Seguindo. Nesse momento, o médico é chamado, certo? O médico é chamado e ele está dizendo para Mariana o seguinte, ele está informando a Mariana que houve uma melhora súbita e que ela deveria descansar. Ela deveria descansar. Tá? Naturalmente o médico sabe que a situação é irreversível. A situação é irreversível, mas ele percebe que ela está exausta e que é um momento oportuno dela descansar um pouquinho. Seguindo. Bem, o médico atesta a melhora, recomenda a família descansar e criam-se condições para que a espiritualidade possa trabalhar, para facilitar a liberação dele. Né? Bem, rede fluídica de defesa. Observe agora como se forma aqui
um campo energético de outra cor, de outra energia, outra frequência, foi retirada aquela tela magnética de retenção, e essa rede fluídica de defesa absorve as energias mentais enviadas ao moribundo, aquelas energias de desespero, de inconformismo. Então, são absorvidas por essa rede fluídica de defesa. Seguindo? Descanso da esposa. Aqui está a Mariana, foi para casa, pendurando a sua roupinha ali, tá? E disse, puxa, mas o Luiz está melhorando, tá? Vou descansar um pouquinho, etc. Melhora seu psiquismo, favorece a sintonia com os protetores. Seguindo? Passe sobre a esposa. Pode mostrar. Aqui, alguém da equipe está induzindo a Mariana a um sono profundo. Ela vai dormir 12, 14 horas, às vezes, onde vai ser trabalhadas as energias dela, facilitando até para estar preparada para a desencarnação do marido também. Os mentores inspiram Luiz para a oração final. Pode mostrar. Aqui está o Onofre, nosso amiguinho, né? Aqui tem outras entidades. E eles estão trabalhando aqui e inspirando para que ele se conecte com a luz maior. Tá? Observem agora. Surgiu a mãe dele, tá? Que já é desencarnada. É muito comum a mãe receber-nos quando a gente parte ou volta para a pátria espiritual, porque ela nos colocou aqui. Geralmente é a pessoa que nos recebe lá. Geralmente, não sempre, né? Depende de merecimentos e outros fatores. Seguindo. Buscando forças para a viagem, Luiz lembra-se da mãe e pede para Maria, mãe de Jesus, faz uma prece, ele era católico, né? E seu coração fica inundado de luz. Seguindo. Vamos agora fazer um rápido retrospecto sobre os centros de força para ver o que acontece com Luiz. Aqui tem os centros de força, os chakras todos. Pode mostrar o próximo. Esse chakra aqui, o coronário, ele vai ser trabalhado bastante na desencarnação. Próximo. Esse chakra cardíaco e esse chakra gástrico. Manifestações fisiológicas ligadas aos sentimentos e ligadas ao mental. Esses 3 chakras são fundamentais no processo da desencarnação. Ação dos espíritos no chakra gástrico. Começa de baixo para cima o atendimento da equipe que prepara para a desencarnação. O chakra menos importante. Aqui está. Pode mostrar? Extravasa uma substância leitosa na altura do umbigo, o chakra gástrico. O paciente tem sintomas de esfriamento, pés, mãos frias, o corpo vai ficando mais frio, a visão dele se altera, ele vê-se envolto numa intensa neblina com clarões de luz. Seguindo. Aqui está havendo ação no cardíaco. Seguindo. É o Onofre. Luiz não coordena o raciocínio. Ele tem uma sensação de pressão no peito. O pulso do Luiz começa a desaparecer, sente uma certa aflição, extração de energias do corpo. Seguindo. Nesse momento, Luiz sente 2 corações batendo. Um batendo forte, o outro distante, descompassado. Esse distante, descompassado é o coração biológico que está parando. Microfone? Ah, ok, obrigado. E aqui está demonstrando o seguinte, que ele está entrando em coma. Nessa fase aqui, fisicamente, ele está entrando em coma. Tá? Agora, ação no coronário. O Onofre aqui está se ajeitando. Veja aqui o campo de energias que está saindo. Seguindo. O doente vê a mão dos protetores. Alguns, né? Alguns não veem coisa nenhuma. O doente vê a mão dos protetores. Começa a sair mais uma massa de energias.
aproximadamente 2 horas de passe sobre o chakra coronário costuma ser efetuado. Fonte André Luiz. Espírito André Luiz, Chico Xavier. Continuando, uma chama se desprende da cabeça, dourada e violácea. Seguindo, Luiz sente um abalo que ele não consegue descrever muito bem como é que é, um abalo indescritível atrás do crânio. Forma-se uma maravilhosa cabeça idêntica do corpo físico, é a cabeça do corpo espiritual. Ele sente-se como sugado por um túnel, por uma força irresistível. E neste momento, aqui está, né? Ele começa a assistir filme velocíssimo de toda a sua vida. Essa chama absorve a substância leitosa e começa a formar-se o corpo espiritual. A fonte é a mesma, sempre André Luiz. Seguindo, ainda ação no coronário. Veja só, aqui está o corpo astral, perispírito, né? Psicossoma, sinônimos. Seguindo, aqui está o cérebro astral, está em amarelinho, não aparece bem, e o cérebro físico. Seguindo, para os vivos... Opa, volta, por gentileza. Dá de voltar? Dá de voltar? Isso. Para os vivos, Luiz está morto. Para os chamados mortos, que estão muito mais vivos do que nós, a operação só será concluída após algumas horas. Ele morreu biologicamente, mas ainda não desencarnou. Isso que é um indivíduo equilibrado, relativamente, cristão, bom pai de família, etc. Né? Seguindo, aqui ele está assistindo e vivenciando o filme da sua vida. As surras que apanhava, né? Ele está assistindo como não só como ator também, não só como espectador, ele está vendo e está vivenciando aquilo, né? E essas surras têm uma razão, vejam só, quer ver? Ele, em vez de ir para a aula, ia jogar carta com os amigos, né? Então está aqui. Diz o apóstolo Paulo, estaremos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os mínimos pensamentos nossos revividos. São as testemunhas. Vê-se cercado das próprias obras. Aqui recordando o casamento dele com a Mariana. Tá? Seguindo. A mãe recebe o filho. Aqui está o Luiz. Aqui está o cordão de prata, o cabo astral, o laço fluídico, que prende o cérebro astral dele ao cérebro físico ainda lá no hospital. Na UTI. Aqui está o Onofre, tem outro amigo. É comum a presença de 2 espíritos, um de cada lado, gerando campos de vibração, protegendo ele que está fragilizado. Então, campos de energia superior. Aqui está a mamãe dele, recebendo-o. Veste-o com uma túnica clara, que a cor pode ser variável. Ele sente-se fraco, reconhece a mãe, agradece, e espíritos vigilantes se acompanham isolando dos obsessores. Seguindo. Ele é levado para uma excursão para refazimento das forças. Aqui está o Luiz, aqui estão as 2 entidades, ele está sendo levado para um campo onde tem um laguinho aqui, onde ele está refazendo as forças com energia vital da vegetação. Seguindo, praia ou campo, poderá dormir algumas horas, dormir espiritualmente. Ele está em corpo espiritual, sendo levado para lá, e poderá dormir lá, certo? Separando da energia do lar, evitando fluidos gravitantes. Fluido gravitante de gravidade que puxa. O pensamento da Mariana, da Patricinha, de outros. Pai fica, que saudade, pai não morre. Então é fluido que puxa, fluido gravitante. Ele está sendo levado para a distância, para longe, para evitar a ação desses fluidos gravitantes. Bom, aqui estamos vendo o enterro do Luiz. Aqui está o velório, várias pessoas no velório,
que estão fazendo comentários negativos de sua vida. Só que não é comentário negativo sobre o Luiz que ninguém faz no velório, mas se faz de tabela. Por exemplo, o Luiz era uma grande pessoa, era uma pessoa muito amiga, muito bom. Todo mundo comenta mais ou menos assim, mas, aí vem, mas a filha dele, meu Deus, que menina sapeca, e papapá, coitado do Luiz, sofreu muito por causa da filhinha, que era isso, que era aquilo, aprontava, não sei mais o que. Aí outro diz, o Luiz é uma ótima pessoa, que Deus o tenha, etc, etc, né? Que seja, não sei mais o que, os anjos o recolhem e tal, mas a mulher dele, que mulherzinha terrível, né? Como incomodava ele, etc, e lasca, né? Então, o que isso determina? São energias de baixa frequência que vão interferir sobre o Luiz, porque tem todo um relacionamento com ele, são os vínculos de afeto dele, né? Então, comentários negativos de sua vida, sobre sofrimentos dele, sintonizam e lhe dão pesadelo. Como pesadelo? Ele está dormindo lá, refazendo as forças naquela região ali ligada à natureza. Diálogos impróprios. Pode mostrar o que está acontecendo aqui, ó. Pontilhadinho, aquela entidade aqui, ó, que está estimulando essa conversa. Outra aqui, ó. Opa, não apareceu outra? Tudo bem. Não precisa. Mas é outra entidade que está estimulando aquela conversa para o pessoal. Não pode tudo isso. Não tem como atuar sobre ele pela proteção que ele merece, mas o veículo é fazer esse comentário para que a tabela vá atrapalhá-lo. E lá ele recebe esse influxo, né? Cenas de desespero. Aqui está o caixão. Aqui está a família, Mariana ali chorando, desesperada, porque ela não tem a informação espiritual, desconhece a continuidade da vida, não sabe a influência do seu pensamento, né? E essa cena de desespero chamando o marido, né? O que é que determina? Começa a prejudicá-lo. Aqui então, vamos mostrar aqui. Aqui está o Onofre e uma outra entidade. São chamados para aplicar passes de prostração, de relaxamento, de cansaço, para diminuir a potencialidade daquelas energias deles. Seguindo. Aqui está o Luiz tendo cefaleia, dor de cabeça, porque ele também tem cabeça, né? Dor de cabeça porque o laço fluídico dele ainda não foi cortado. Ele morreu biologicamente, mas não desencarnou completamente. Um vigoroso fluxo de energia pelo cordão fluídico, cabo astral, cordão de prata, né? Ele recebe aqui. Aqui está a mãe dele, tem uma outra entidade especializada aqui, que está interferindo, evitando esse choque que ele está recebendo. Seguindo. É desatado o cordão. Aqui está o Onofre, junto com aquela entidade lá atuando sobre a parte espiritual, corpo espiritual, e o Onofre aqui deslocado para o corpo físico. O cordão fluídico é uma artéria de mão dupla. Ela leva e traz. No momento que corta, acelera a decomposição cadavérica. Há um abalo, uma sensação de uma leve vertigem que o espírito sente, e em seguida uma sensação de bem-estar, livrando-se lá do cadáver. Seguindo. Despedida do corpo físico. É muito comum isso, porque é frequente os espíritos dizerem o seguinte: isso é um sonho, né? Mamãe está aqui, etc. Isso é um sonho, eu estou sonhando. Não, meu filho, você não é um sonho. Você desencarnou, você morreu. Eu estou vivo, tenho até corpo, estou até de roupa. Mas no mundo espiritual é assim. Mãe, isso é um sonho. Então vamos lá, vamos te levar lá para mostrar o cadáver. Aqui está o Onofre com a mãe. Olha, tá vendo? A Mariana está chorando, isso é que teu caixão, teu corpo físico está ali. Aí ele contempla, diz para ele: contemple com gratidão, contemple com respeito
aquele corpo que te serviu durante tantos anos. Né? E despeça-se dele. Cortejo fúnebre. Os parentes estão chorando, seguindo. Do lado de lá, espíritos amigos, tranquilos, afetivos. Aqui tem um outro cortejo alegre, abraçando. Primo, que saudade! Tio, meu amigo de repartição e de escola. Então todo mundo se abraçando, feliz, contente. E aqui o pessoal triste, chorando, etc. Né? Portão do cemitério. É comum espíritos zombeteiros, vampirizadores, sugando resíduos vitais. Aqui nós temos uma cambada, o termo mesmo, coitados, né? É um verdadeiro bando de espíritos perturbadores, desequilibrados, que estão sugando fluidos vitais de alguns cadáveres, né? E outros brincalhões, zombeteiros, etc. Seguindo, ó, o André Luiz coloca, inclusive, opa, chegou outro descascado. Isso é uma gíria que esses espíritos utilizam, certo? Chegou alguém que está desencarnando, né? Ele diz, opa, chegou outro descascado. Tá? No caso, não atuam quando protetores transmutam as energias. No caso do Luiz, não há essa possibilidade. Entende? O corpo vai decompor, aquela energia vai ser integrada ao campo de energia do universo, tá? E não vai acontecer isso. Mas acontece com indivíduos mais pesados, mais densos. Ó, nesses casos aqui, ó, por exemplo, aqui tem um ser de luz que está tentando ajudar essa entidade, que está ligado ao cadáver, não entendeu que já morreu, e se for libertado precocemente, volta ao lar perturbando a família. Então tem que estar preparado. Aqui tem vários bastante perturbados, com alucinações, etc. Seguindo. À medida que Luiz se afasta, ele vê a Terra. Vê também vibrações que envolvem ambientes. Então ele está volitando, sendo levado. Seguindo. Cada desencarnado segue com seus protetores. Alguns em grupos, em macas, né? Seguindo. Aqui está Luiz, já com a mãe e uma entidade superior. Observa que não tem mais um em cada lado, já não precisa mais. Está protegido. Alguns vão volitando, outros seguem em macas, mas seguem em grupos ou não. Aí o Luiz diz o seguinte: mãe, eu tenho medo do desconhecido. Já entendi que desencarnei, como vocês dizem. Já entendi que morri, mas continuo vivo. Eu tenho medo como será a vida aqui. Eu vou sentir saudade, até do meu jardim que eu tinha em casa, né? Eu tinha uma casa e tal. Então, aí ela disse para ele, segue? Você vai se surpreender, Luiz. O mundo espiritual é belíssimo para quem tem uma conduta equilibrada, né? Veja só. Olhe, Luiz, chegamos! Né? E aqui então ele é reintegrado ao plano espiritual, numa colônia astral, onde seres repousam, preparam-se, estudam para trabalhar em benefício do próximo, do seu autoconhecimento, do seu crescimento espiritual. Né? Então, resumidamente é isso. Nós podemos abrir para algumas perguntas no tempo que sobra. Pedimos, obrigado, pedimos desculpas pelo transtorno do computador, né? Mas deu ainda para passar rapidamente o esquema. Muito bem, amigos, então ficamos agora, não sei se tem na internet alguma pergunta já? A Esther de Chapecó. Para quem está de fora é Santa Catarina, né? Vou repetir porque não... Isso. Da Esther de Chapecó. Ela diz o seguinte, que todo trabalho, ou uma parte do trabalho, estava falando quando a pessoa morre de uma morte mais natural, né, uma doença e tal. E ela quer saber quando a pessoa morre em acidente, uma morte instantânea, como é que funciona? Certo. Primeiramente, em qualquer tipo de desencarnação, qualquer tipo de morte, como se diz fisicamente,
sempre há assistência espiritual, sempre. Essa assistência espiritual vai ser mais ou menos captada pelo assistido conforme o nível de vibração dele, ou seja, o nível de merecimento. Então, primeira colocação, todos têm assistência. A captação dessa assistência depende de cada caso. No caso de um acidente, vai depender também disso. Os acidentes não estão programados detalhadamente dia e hora, não. Mas aquele espírito, aquele indivíduo, já traz uma tendência energética de um processo semelhante. Então, ele já tem a tendência de sofrer um desencarne súbito por causa do histórico das vidas anteriores dele. Então, em função disso, a espiritualidade está atenta, os mentores espirituais estão atentos, acompanhando e observando. E a questão de tempo é muito diferente na dimensão extrafísica. Então, eles já estão antevendo essas possibilidades, já está vendo que um carro vem assim, outro vem assado, ele está alcoolizado, enfim, está dormindo no volante, etc, etc. Já há um acompanhamento, já cria-se o campo de proteção adequado. E acontece de uma forma mais ou menos semelhante. Não há todo aquele processo no hospital, muitas vezes, né? Mas sempre há assistência. É claro que nós temos que pegar um caso para expor. Por isso chama-se desencarnação, análise de um caso. E cada caso tem variantes diversas, né? Mas, grosseiramente, o processo é esse. Então, o processo do desencarne físico é semelhante? Sim. É semelhante, mas o espiritual também é semelhante, né? Sim. Ele também tem todo esse processo, não é? Exatamente, tem todo esse processo. Com pequenas variações. Ela parece que quer fazer uma pergunta aí, microfonezinho para ela. Betânia, né? Isso. Doutor Ricardo, é muito comum a gente pensar ou a gente ouvir que quando uma pessoa morre, que está muito tempo no hospital, por exemplo, morreu uma pessoa muito tempo no hospital, e outra morreu de repente um ataque cardíaco. Então a gente ouve muita, poxa, que ele ficou no hospital, ficou sofrendo tanto tempo, mas pelo menos a família teve tempo de se preparar. E o contrário, aquele que morreu de repente não sofreu nada, né, não teve todo aquele sofrimento do leito, e a família fica chocada pela coisa súbita, assim. Na verdade, como que o espírito que morre subitamente, de repente vê isso? Ele tem também esse amparo, então? Que a impressão que eu tenho é que por aquele espírito que ficou mais tempo no leito, apesar de ter sofrido mais em carne e isso fisicamente, ele teve todo o tempo de preparo. Aquele que de repente morreu subitamente pode ser tomado de um choque, se ele não estava esperando por aquilo. Aparentemente sim, mas temos que considerar o seguinte, muitas vezes, já vários dias antes do desencarne, a espiritualidade já está prevendo isso, porque o coração bate, tem um campo de vibração, já está gerando uma tendência X ou Y, os mentores estão acompanhando, então às vezes ele desdobra em sonho, é preparado 2, 3 noites, às vezes antes já, todo esse processo já acompanhamento. Sempre ressalvando, depende do merecimento de cada um. Porque proteção, todo mundo tem mamãe, vovó, etc. Só que o campo de vibração em redor é tão pesado que a energia da vovó não chega. Mas aí não é porque a vovó não quer ajudar, é porque a pessoa está numa outra www, né, que não está entrando a frequência. Sim. Seguimos? Tem uma pergunta do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Sempre bem-vindo, Carlos Lopes. Aplicar passes para uma pessoa doente na mesma casa, mas ela estando em um cômodo e nós em outro, tem a mesma eficácia que estando frente a frente? Boa pergunta, Carlos. Sim, tem a mesma eficácia, certo? Se a pessoa está no outro cômodo aplicando o passe, certo? Tem a mesma eficácia dependendo da concentração das pessoas. Porque há pessoas que têm dificuldade de concentrar se não está vendo o paciente ou o assistido. É uma dificuldade da pessoa, não das energias. Mas se estão, por exemplo, por hipótese, apague-se a luz para se concentrar melhor. Pode fazer até com luz acesa, não há nenhum problema, claro. Mas pode-se apagar a luz, se concentrar melhor, botar uma música de fundo, alguém vai falando, direcionando. Caros parentes, amigos, concentremos a nossa energia, irradiemos amor, irradiemos uma energia para que esse ser, esse nosso parente, o Joãozinho, né, possa receber e se beneficiar.
e direcionar essas energias da melhor maneira possível, conforme a espiritualidade perceba. Eu costumo contar a história, já contei na palestra anterior aqui, que fiz sobre isso, e quando meu pai, em 1988, estava na UTI, reunimos a família com nossos 4 filhos e dissemos para os filhos: olha, nós vamos fazer uma oração para enviar energia para o vovô. Aí um deles perguntou: nós vamos fazer oração para o vovô não morrer, né? Eu disse: olha, ninguém sabe, a gente vai fazer uma oração, mandar amor, mandar carinho, mandar energias, para que, se ele puder se salvar, ele se salva, os espíritos vão usar essa energia. Se ele não puder, ele vai se desprender, sair do corpo e vai ser atendido lá pelos espíritos amiguinhos dele. Aí ele perguntou: mas eu não entendi, pai, nós vamos rezar para ele morrer ou para ele não morrer? Aí tivemos que explicar que, na realidade, que isso não somos nós que decidimos. A gente vai doar energia e entregar para os espíritos superiores, porque senão fica, né? Fica, vovô não morre e o coitado do vovô fica ali retido naquela tela de retenção magnética, que é o fluido vital da família, que prende ele ao espírito, ao corpo ali enfermo. Vamos? Depois eu passo o doutor Pedro, mas pode falar primeiro? Bom, é uma coisa bem interessante, né? O senhor acabou de relatar, porque o canto do cisne, ou seja, essa melhora da morte, a gente que já trabalhou muito em plantão e hospital, principalmente o plantão noturno, a gente observa, a gente até comenta com os familiares: olha, ele está tendo uma melhora, seria interessante os senhores irem para casa, relaxarem, exatamente, quebrar aquela tela magnética que está prendendo o encarnado ali. Porque, embora a gente tenha esse conhecimento, quando for um parente nosso, é claro que a gente não quer que ele vá embora, mas a gente tem que pensar como, né? Vamos fazer essas orações de como será melhor para ele, né? Por quê? Porque o processo dele já está definido. O negócio é como será esse processo. E a gente, passeando pelos hospitais, nós verificamos que naquele leito, nossa, aqui está tranquilo, ele tem um auxílio espiritual. Muitas vezes em outro leito, que é sensitivo, sente as energias, aqui ele não está tendo um apoio. Então, de madrugada eu até fazia isso. Passava em uns leitos ali, quem desce, né? Às vezes parecia que eu estava só puxando, cobrindo o paciente com lençol. A gente tentava passar uma energia aqui. Exatamente. Depois que eu fiz uma visita tão interessante ao CTI, e depois no CTI, no dia seguinte, eu vi que tinha morrido tanta gente, não voltei mais lá não. Talvez eu achar que eu estava fazendo alguma coisa. Mas no fundo eu acho que no fundo eu ajudei o pessoal a desencarnar. Claro, a gente sabe que o processo é esse, né? Pode passar o microfone para o doutor Pedro? Tem aí? Isso, segura alguém para ele, por gentileza. Isso, bem pertinho da boca. Ok. Doutor Ricardo, o seguinte, eu tenho acompanhado muitos momentos assim de pessoas na sua fase terminal, como a gente diz. Sim. Então há pessoas que às vezes o médico diz: não passa essa noite. E passa uma noite, passa 2, passa 3. Aí eu tenho orientado normalmente, quando isso acontece, que muitas vezes parece que essa pessoa está esperando a visita de um parente, ou que ela tenha comunicação com, muitas vezes com filho, enfim, um parente próximo. Então, quando essa visita chega e visita a pessoa, existe às vezes até uma espécie que a pessoa que está para desencarnar, sim, ela reage e até conversa. Quando fizer essa conversa de despedida, podemos dizer assim, a pessoa vamos dizer assim, volta à posição anterior, que estava sendo pronunciada como fim da vida biológica. Isso. E aí a pessoa, biologicamente, pelo menos, acaba morrendo. Não sobrevive mais. E em poucos minutos. Às vezes tem casos assim que, depois que chegou a pessoa, que nós identificamos como sendo aquela que ela desejava ter contato, isso não vai meia hora. E ele estava retardando esse desencarne. Exato. Às vezes até semanas. Isso acontece. Como acontece isso? Isso acontece porque a espiritualidade mantém energeticamente o espírito ainda ligado ao corpo,
possibilitando que haja esse contato, porque é importante para a estabilidade emocional daquele que está partindo. Às vezes é alguma dívida emocional, uma dívida afetiva, um pedido de perdão, ou pelo contrário, perdoar essa pessoa, dar uma orientação significativa, um exemplo, né? Então é uma chance, uma oportunidade que essa pessoa que está desencarnando está tendo, né? Às vezes, inclusive, não é tão importante quanto ele imagina, mas dentro da sua crença, aquilo é importante. Então a espiritualidade valoriza isso, né? Ou seja, permite que isso aconteça. Pois não, pode passar o microfone do seu colega do lado? Eu queria só fazer mais uma pergunta. Sim. Porque eu, como professor de português, e já foi, você no início usou sempre a palavra desencarnação. Isso. Depois alguém usou desencarne. Eu conhecia mais desencarne que desencarnação. São Sim. sinônimos? São. Inclusive, me parece que o termo mais correto é desencarnação mesmo, sabe? Encarnação, reencarnação, desencarnação. A gente usa desencarne, mas o mais correto é desencarnação mesmo. Pois não, amigo? Tudo bem. Boa noite para todos. Boa noite. Eu acompanhei muito de perto a morte dos meus pais. Sim. Com uma diferença de 30 anos exatos. Meu pai faleceu de câncer muito tranquilamente. Inclusive o médico tinha me alertado de que quando os dedos das mãos inchassem, ele duraria o máximo 30 horas. Eu percebi isso na madrugada, quando estava cuidando dele, comentei com o irmão, tudo correu. Ele faleceu numa tranquilidade como uma criança adormece. Que maravilha! A impressão mais perfeita nossa foi rodeado dos filhos, a esposa, os filhos, todos juntos. Certo. Sim. Ali. Como uma criança adormece. Não se retesou, não gemeu, nada. Certo. Como uma criança adormece. Sim. Exatamente 30 anos depois, eu acompanhei a morte da minha mãe. Certo. O médico neurocirurgião dizia para mim: professor, não dá para entender pela ciência médica porque sua mãe continua viva. Uhum. Eu lembro que no domingo almoçamos juntos, alguns ali Pode na dar uma casa da mãe. resumidinha na questão por causa do tempo? Por Sim. gentileza, sim. Foi perguntado por que a mãe não descansa. Eu disse, acho que ela está esperando o dia 18, aniversário da morte do pai, que seria o dia seguinte. À noite eu cuidei, junto com uma sobrinha, rezamos, e quando eu disse à minha sobrinha, já é dia 18, daqui a pouco eu te levo para casa, nós chamamos o tio para cuidar da vovó. Faleceu. Como realmente ela estava esperando o aniversário da morte do marido? Nós não temos elementos para afirmar que sim e que não, né? É possível que haja uma programação nesse sentido, mas a gente não gosta muito de fazer a afirmação peremptória, porque às vezes a gente cai num equívoco, né? Porque o que a gente às vezes afirma aqui toma um peso muito grande, que está assistindo em várias partes do planeta aí, né? Então não porque eu escutei numa reunião que exatamente está esperando o dia, a hora que outro foi, não é sempre assim ou não costuma ser assim. Há uma possibilidade, talvez haja alguma razão que a gente desconheça disso, mas nós não podemos afirmar, porque estaríamos incorrendo numa precipitação de informação. Tecnicamente a gente pode estar equivocado, né? Mas é interessante. Microfone, por favor. Uma coisa assim que me deixa muito preocupada em relação à cremação. Sim. Porque eu fico pensando, e no caso do cordão de prata ainda não ter sido desligado, Sei. ou de uma pessoa que ainda não estava aceitando a morte, ou uma morte repentina, como é que fica essa questão? O seguinte, essa pergunta foi feita há muitos anos atrás para o Emmanuel, entidade espiritual, e via Chico Xavier ele respondeu no livro O Consolador. E o Emmanuel recomenda que
para se fazer a cremação, se esperasse 72 horas, o que não era, inclusive, hábito quando foi ditado o livro, porque foi de 1950, mais ou menos, o livro foi em torno disso. Alguém pode saber a data exata depois. Mas hoje é comum, inclusive, se adotar esse critério em muitos crematórios. Tá? Seria um tempo razoável, onde normalmente já há o desligamento. É claro que uma cremação é mais delicada, por exemplo, num suicida, que tende a ficar mais tempo preso ao corpo biológico. Há uma pessoa que é uma pessoa muito violenta, muito agressiva, entende? Aí fica um pouco mais complicado. Mas também não há grande diferença, porque é enterrado também e acontece um montão de processos ali que não sei o que é mais desagradável para o espírito, entende? O bom mesmo é se preparar para a gente se desprender logo, se libertar, né? Mas então essa é a orientação, sim? Vamos lá. A Rose, aqui de Florianópolis, ela diz o seguinte: segunda-feira faleceu uma amiga que sofreu um acidente. Foi atropelada e passou por uma cirurgia de 10 horas. Perdeu parte dos órgãos, foi para a UTI, mas não resistiu. O que pode explicar sobre a assistência espiritual nesse caso, já que queria um exemplo? É isso, obrigada. Eu não entendi bem o que aconteceu com a história. Como é que é? Ela sofreu um acidente, Sim. Foi atropelada, passou por uma cirurgia longa de 10 horas, perdeu parte dos órgãos, mas não resistiu. Ela quer saber como é que nesse caso acontece assistência espiritual. O que nós podemos dizer é o seguinte: em todos os casos há assistência espiritual. Em todos os casos existem equipes especializadas que trabalham com isso. Assim como quem chega numa maternidade, tem quem faz a ficha, quem preenche, quem cuida da alimentação, quem cuida do leito, quem cuida do medicamento. Tem toda uma equipe numa maternidade quando alguém está nascendo. Quando alguém está nascendo para a vida espiritual, que não é vida eterna, mas é vida espiritual, quando ele está nascendo para a vida espiritual, tem uma equipe especializada. Agora, se nasce e vai ser uma cesariana, tem um conjunto de atitudes diferentes, um anestesista, isso, aquilo, que é adaptada à situação da cesariana. Se é um parto gemelar, tem outra estrutura, outros cuidados, e assim por diante, né? Se é um parto cefálico, podálico, enfim, tem situações que são adaptáveis. Então, em cada caso, vai ter espíritos especializados naquela circunstância, né? Então, no caso dessa moça, né, houve também a presença de seres de luz que trabalham especificamente nessa área, né? Agora, o fato dela ser submetida a uma cirurgia, tem equipes que estão acompanhando o cirurgião, né? Tem espíritos de luz que estão acompanhando o cirurgião, estão intuindo o cirurgião, né? Estão intuindo o anestesista, que estará ou não sintonizado com eles. Evidentemente que se o cirurgião e o anestesista estão brigados e um está querendo matar o outro, na verdade, isso eu estou fantasiando, né? Então existe uma energia de péssima vibração ali e não chega a auxílio, né? Evidentemente que tudo isso são fatores que entram, né? Entram as energias dos familiares que estão vibrando, que estão com ódio, com medo, com insegurança, com angústia, ou estão emitindo paz. Tudo isso vai influenciar no processo da assistência do médico, da enfermagem, de toda a equipe. Então existe um conjunto de situações que são variáveis para cada caso, né? Sim? Sara de Fortaleza continua. E quando acontece um acidente tipo aéreo, que só tem restos ali de corpos, ou mesmo incêndios? Sim. O que ocorre é o seguinte: uma pessoa que sofreu, por exemplo, um acidente e explodiu o corpo, coisa parecida, nós lembramos o seguinte, que a equipe espiritual já está acompanhando essa pessoa, certo? Já está acompanhando, já está direcionando energias, já está, por exemplo, às vezes induzindo a um sono, certo? Tentando fazê-lo dormir. Às vezes ele desencarna, nem percebe, nem sofre nada, leva um susto, é recolhido no hospital lá, ele pensa que houve um acidente, está no hospital, já está no plano espiritual. Tá? Então existem trabalhos que são feitos assim. E antecipadamente, 2, 3 dias antes, muitas vezes já está sendo trabalhado ele em desdobramento astral quando dorme. Tá?
E lembrando que esses casos assim, normalmente estão relacionados a uma autoprogramação perispiritual, entre aspas, nos computadores energéticos do perispírito daquela pessoa. Hipoteticamente, alguém que vivia tendo atitudes que levavam a situações assim, em outros. Então aquilo fica registrado nos seus, entre aspas, computadores energéticos perispirituais, que tende a atrair uma situação do gênero. Não é castigo, que isso não existe, não é punição, que isso não existe, mas é uma sintonia do seu própria história que gera aquela fragilidade. Por isso estava naquele avião, naquele navio, etc. Senão não estaria. Senão dá uma cólica e perde o avião. Senão o táxi quebra, ele perde o avião. Senão tem fila para ir para o aeroporto e ele fica na fila dia do jogo, aqui em Florianópolis, né? Então ele perde o avião. Enfim, alguma coisa ocorre se ele não tiver sintonia com isso. Então, isso já existe aquela tendência dentro dele que atrai para uma circunstância por afinidade magnética, né? Vamos? Complementando, né, essa questão, eu achei bem interessante quando eu acompanhei alguns trabalhos do Chico Xavier, sim, quando ele fazia a psicografia, principalmente de mães ou pais, né, ou até de pessoas que perderam seus entes queridos, sim, em acidentes de forma violenta. Então eles tinham, ou seja, esses parentes tinham uma aflição muito grande de que será que ele sofreu muito na hora da morte? E muitas das cartas psicografadas, a entidade até dizia, né, como o Chico colocava, né, dizia: mãezinha, paizinho, né, eu estou bem, ó, não se preocupem com a questão do sofrimento, porque Deus é amor, Ele é extremamente bondoso para nós, Ele não permite que seus filhos sofram demasiadamente ou de qualquer forma nesse momento. No momento do acidente, quando eu vi que ia sofrer alguma coisa, eu fui automaticamente desligado do corpo e não senti nada. Quando eu vi, o carro capotou, mas eu já estava segurado por anjos ali, totalmente fora do corpo. Exatamente isso que acontece. E em casos, como o nosso amigo relatou, interessantes, que mesmo uma doença grave, foi muito bem, né? Sim. Tem mais uma, do Carlos Salinas da Palhoça. Em casos de doenças terminais, que vive por causa de aparelhos que o prendem à vida, seria aconselhável a retirada desses aparelhos? Isso não seria eutanásia? Pois olha, a pergunta do Salinas tem que ser difícil mesmo. Muito bem. Pois é, nós sabemos que tudo tem que ser analisado com muito carinho, caso a caso. Não se pode ter um pacote pronto de liga aparelho, desliga aparelho ou não desliga o aparelho, né? Então a gente tem que sentir a coisa, né? Muitas vezes aquele indivíduo já morreu tecnicamente, né? Já não tem mais onda eletromagnética, já não tem, o eletroencefalograma já está zerado, entende? Já encefalicamente ele não tem mais vida, né? Então essas coisas têm que ser consideradas. Agora, muitas vezes se fala em desligar porque está incomodando, porque isso e aquilo, né? Então aí entra a questão ética, a questão moral, né? Então vai ter que ser analisado caso a caso. Eu lembro o seguinte, que os espíritos aceleram a saída do corpo físico em certos casos, mas eles têm a visão mais ampla que nós aqui não temos. Então nós não podemos tomar a mesma postura deles, mas como disse o Valmor lá, nós temos que entregar para a espiritualidade as energias para que as coisas ocorram como devem ocorrer. Muitas vezes em coma, em aparelho, o espírito tem oportunidade de receber muito auxílio, muita energia, de rever muitas coisas, de ser preparado com mais tempo, né? Agora, o ideal é não desligar o aparelho, mas a gente tem que tomar uma postura não radical, certo? Não exagerada, tem que verificar se realmente aquilo tem alguma possibilidade real. O que você acha disso, Valmor? Bom, nunca mais pode falar até mesmo como médico, né? Tem algumas situações até difíceis. Um plantão que eu participei, o chefe do plantão chegou para a equipe e falou: olha, nós temos 5 pacientes que essa madrugada eles devem precisar do respirador. Nós só temos 2 respiradores aqui no hospital, não temos como trazer de fora. Então,
vamos elaborar os critérios para a gente poder ver quem que vai para o respirador que necessitar. Se é o que precisar primeiro ou aquele que tem mais condição de vida a posteriori. Então, é a grande questão onde entra o nosso próprio livre-arbítrio, onde entra a questão ético, moral e a situação de que o que decidir em equipe. Mas, voltando à questão e ali, está em coma, será que eletroencefalograma isoelétrico por 24 horas é o critério de morte encefálica? E se não existir? Quando tem um eletroencefalograma isoelétrico, as próprias entidades espirituais dizem que o espírito, muitas vezes, ele já está até longe do corpo. Só tem um resquício do cordão de prata que o prende ali, porque o corpo ainda está vivo. Então, muitas das vezes, a gente desligando, porque o espírito já está praticamente ausente, o corpo só está sendo mantido mecanicamente, que na hora que você desliga, ele morreu. Então significa que, se não tem nenhuma possibilidade do corpo físico retornar à vida, só contido pelo aparelho, a gente pode até elaborar, né? Pensar se pode ou não desligar o aparelho, mas isso é muito da intuição que a gente vai ter na hora, né? Aí entra a assistência espiritual, o nível ético do profissional, né? A postura, enfim, considerando uma série de valores, né? E até como curiosidade, às vezes a gente nem imagina, para quem não está ligado à área médica, né? Não imagina essa situação. Tem 12 respiradores no hospital, né? Artificiais, e tem 5 pacientes precisando, né? É coisa que nem passa pela cabeça das pessoas, né? Pois não. Uma pergunta. Conclusão. Na dúvida, então, é melhor não desligar, não é? Na dúvida é melhor não desligar. Porque imagine só, ao contrário do que você estava citando, né? Você acelerar ou impedir um espaço necessário para esse irmão ficar aqui. Exatamente. E passar melhor, né? Então, eu só queria ter certeza disso. Com certeza, bem lembrado. Pois não? Robson de Brasília. Sim. O medo da morte pode dificultar no processo? Ou seja, o ser humano pode alongar sua vida em sofrimento, como num caso de estado vegetativo? Sim, muito bem lembrado, Robson. Ou ele pode resistir por força própria? Força própria, às vezes, é apego à vida, né? A gente não sabe quando chega a hora como é que a gente se porta, né? Hoje, se me perguntarem se desencarnar com 70, 80, 90, para mim não faz diferença nenhuma, teoricamente. Mas na hora da situação é capaz, não, pois é e tal, né? Isso é muito relativo, a gente na hora não sabe, né? Mas esse apego exagerado à vida, então às vezes a pessoa está ali, está sem condições, está vegetando, já faz as necessidades fisiológicas, tudo mais ali, é uma vida horrível, mas ele está preso ali porque ele não acredita, não sabe, não conhece nada depois da morte, né? Então não sabe o quanto de belo, de livre, existe pela frente, então ele fica se prendendo ali, não aceitando hipótese alguma. Não é que a gente vai estimular isso, obviamente que não, mas esse exagero desse apego pode dificultar a liberação do espírito, né? E o medo da morte, sim, porque é mais ou menos ligado a uma coisa a outra, né? A senhora lá? Eu gostaria que o doutor informasse qual foi a decisão. Foi por idade ou por possibilidades de vida? E ele, na qualidade de espírita, como que ele se sentiu posteriormente com a morte dos 3, ou com o desencarne das 3 pessoas que não tiveram oportunidade de ter o respirador? Certo, então vamos lá. A pergunta endereçada ao doutor Valmor. Não, é uma coisa bem interessante, porque o chefe do plantão também era espírita, e nós trocávamos algumas figurinhas. Uhum. O desfecho, eu acho que foi tão bom. Qual foi o critério? Só 2 pacientes precisaram do respirador. E foi um alívio, porque aí você passa o plantão já sem nenhum respirador. Mas falei, bom, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Vamos continuar orando para que os próximos continuem recebendo. Uhum.
Parabéns, doutor. Proteção espiritual completa. Muito bem. Encerramos? Muito bem, meus amigos. São 9h30. Agradecemos a presença de todos, a sintonia do pessoal da internet, né? Pedimos desculpas aí pelos transtornos aí de interrupção em função da parte técnica, mas de qualquer forma conseguimos bater um bom papo, uma boa conversa. E quarta-feira que vem nós teremos o professor Fialho aqui, que vai responder uma série de perguntas. Nós estamos já combinando o tema. Quarta-feira que vem o professor Fialho estará aqui conosco. Um grande abraço, muito carinho, muita energia, muita luz a todos e que a paz esteja com todos nós. Obrigado. Obrigado.